Imagine se você fosse viciado em um único jogo e o jogasse já faz 10 anos, apenas para chegar na sala do boss final. E agora chegando lá você descobre que isso era um teste, boy. Um teste para saber se você realmente é merecedor de participar deste mundo. E agora também você se tornou o bárbaro no qual havia escolhido para fechar esse tal jogo. Free Fire, Assassin's Creed. Esse vídeo contém cenas Falei errado. Esse vídeo contém assassinato, elfas gostosas e muita porradaria. Se persistir os sintomas, um mendigo deverá ser consultado. Ah, bom. Salve, farofa de beterraba de novo. E essa é a história do nosso protagonista. Um rapaz que sempre foi muito fraco e vivia no hospital. Ele sempre foi viciado em jogos, tá ligado? Igualzinho eu, né? Mas ele já estava ficando pistola, porque não estava mais lançando jogos bons como antigamente. Até que finalmente ele encontrou um fórum onde um novo jogo dizia que esse aqui era diferente dos outros jogos. O jogo forçava o jogador a fazer 100% de todo o trabalho. E mais tarde, mais pra frente ali, a gente descobriu que é no sentido literal, tá? Dungeon and Stone, um jogo indie de RPG com gráficos 2D. O prota a princípio não gostou do jogo porque só tinha no idioma inglês. Pensei que ele não tinha gostado por ser 2D, mas tá bom, né? Mas como o jogo tava de grátis, ele resolveu dar uma chance. Na hora de escolher o personagem, havia a classe humano, anão, elfo, bárbaro e furry. What the fuck, man? Também tinha uma classe com 3 pontos de interrogação, que eu não sei se é uma opção pra escolher aleatoriamente ou se é um personagem secreto, né? Isso aí talvez a gente descobre mais pra frente. O prota acabou escolhendo qualquer um, já que não esperava jogar muito tempo esse jogo aqui, e acabou pegando o bárbaro. Olhando o jogo assim parecia bem porcaria, mas o prota já viciou ao ponto de nem perceber as horas passando, mano. Um completo viciado, eu diria. Nesse jogo há tanto classes únicas quanto classes que são uma verdadeira bosta. E você também tem que se aliar a um NPC, e quando você morre, tem que começar tudo de novo. No começo até que foi legalzinho ali, mas depois ele só morria e já tava ficando puto. Nossa, arrombadinho. Mas ele não desistiu. Ele começou jogando no hospital, depois se tornou um funcionário público, até se formou na faculdade, arrumou um emprego e durante todo esse tempo ele sempre jogou Dungeon Stone. Mas sempre morria também. E morria de novo, e assim 9 anos se passaram, rapaziada. Agora finalmente ele chegou à sala do boss final. Ele chegou até o portão do abismo. Claro que o prota ficou felizão com isso e comemorou muito, perguntando até mesmo se mais alguém havia chegado onde ele chegou, né? Até porque ele sacrificou 9 longos anos da vida dele por isso. Virou um virgão também, né? Que tristeza. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Entrar na sala do boss, sim ou não? E quando ele se olhou... E quando ele seleciona sim, porque é óbvio que ele vai entrar, né, cara? O maluco passou 9 anos farmando, dando a vida no joguinho e vai dizer que não quer entrar agora? Não. O jogo avisa ele que ele pode acabar não voltando. Tem certeza que quer entrar no joguinho, meu querido? E é claro que isso instiga ainda mais o cara, fazendo achar que o jogo tá meio que ameaçador, tá ligado? Então depois de selecionar sim, o jogo começa a carregar. E o prota fica lá pensando como vai ser o boss, até que finalmente o jogo o avisa que ele chegou ao abismo. Que o tutorial foi completo. O prota até buga por o jogo tratar isso aqui como tutorial, né? O cara se ferrou 9 anos pra isso. E também já começa a ficar puto de novo, porque agora o jogo tá escrito em coreano, tá ligado? O prota realmente parece a classe que escolheu lá no começo. Puto com tudo, parece um bárbaro mesmo, né? É. E depois do jogo fazer a checagem de usuário, luzes começaram a sair de seu monitor. Luzes que o cobriu e o faziam sentir muita dor. O prota estava sofrendo bastante quando começou a transmissão e ele foi completamente engolido pelo monitor. Sua consciência foi se perdendo. Parabéns, jovens guerreiros. Hoje todos vocês irão deixar este local sagrado e se tornarão verdadeiros guerreiros. Foi nesse momento que ele percebeu que tudo havia mudado. Tochas ao invés de lâmpadas. Para onde ele olhasse haviam bárbaros musculosos. Além de que havia um velhote gritando para que pegassem armas que melhor se encaixassem com eles. O protagonista na hora começa a se questionar de que isso é a introdução de um jogo, né? O corpo dele parece bem, mas mãos ásperas, músculos duros e tatuagens, essa movimentação, o protagonista gamer Zé Ruela havia se tornado um bárbaro de verdade. Até que de repente o homem velho começa a falar novamente, falando para aqueles que forem chamados, eles devem vir à frente. Ele começa chamando o terceiro filho de Venom, Karaki. O rapaz vai até o velho e acaba escolhendo uma arma, um machado de 2 cabeças. E com isso é anunciado que agora ele é um guerreiro. O próximo a ser chamado é a segunda filha de
porra é isso aqui? Fenelin. Não consegue, né? Não. O próximo a ser chamado é a segunda filha de Fenelin, Einar. E assim, pouco a pouco, eles foram escolhendo seus armamentos. Para os jovens guerreiros, que a graça de Rafdonia esteja com vocês. E só então um protagonista entendeu, rapaziada, que ele realmente está dentro de Dungeon and Stone. Porra do cara! Bárbaro, a classe na qual ele havia escolhido, a classe que ele estava jogando agorinha, foi o que ele se tornou. Enquanto ele se questionava como isso aconteceu, alguém fala que isso não pode ser verdade. O Tarzan aqui, completamente assustado, fala que eles estão em Dungeon Stone. Ele só queria saber como que eles foram parar ali. E isso levou o Prota a entender que esse rapaz é diferente dos outros bárbaros. E também parece que ele não foi o único a entrar nesse jogo, né? Até que do nada com portas do botico do... Falei errado. Até que do nada as comportas do botico do protagonista se fecham. Quem foi? Quem foi que abriu a boca? Foi você? O protagonista, completamente em choque, já gritou que não, mano. Inclusive até ficou puto com o cara que realmente havia gritado ali, né? Foi mal aí, cara. E quando o maluco olha pra frente... Então foi você? O Tarzan rapidamente começa a perguntar se eles estão em Dungeon and Stone. Não diga mais nada. Eita porra. Mano, isso aqui parece aquele meme do Instagram, tá ligado? Quando eu for rico, não direi mais nada, mas haverá sinais. Aqui no caso, haverá sinais de que o velho não gostou da pergunta dele, né? Simplesmente degolou o maluco por causa de uma pergunta, mano. Podia até ser o Prota ali no lugar do cara, mas ele não colabora, né? O velho para bem na frente dele, o que faz ele pensar que se ele mexer ou demonstrar alguma emoção, ele também vai jogar no Vasco, velho. Não vai ter opção. O filho de Kadua, Orm, foi possuído pelo espírito do mal. Apaguem de suas memórias o que esse espírito disse. Vamos continuar com a cerimônia. E apenas com isso o protagonista já entendeu muita coisa, mano. Informação número 1. Pessoas como ele que entraram no jogo são espíritos do mal. Informação 2. Você é assassinado, se alguém souber disso, tá ligado? E a terceira informação é que poderia ter sido a cabeça dele rolando no chão agora, né? Conclusão, nós estamos fodidos, rapaziada. Quarto filho de Senik, Serum, um passo à frente. Toda essa situação levou o Prota a se borrar nas carças, já que um a um os outros foram chamados. Mas a questão aqui é... o Prota não sabe o seu próprio nome, mano. Jogo maldito, não tem uma janelinha de status pra me ajudar também, né? E conforme mais e mais pessoas foram chamadas ali, o Prota pensou em um plano. Ele deve se mover 2 segundos após algum nome ali ser chamado e ninguém se mexer, tá ligado? Até que... Filho de Jandel, Bjorn. Bjorn, não sei, sou burro. 1, 2, vai filhão. 2 segundos haviam se passado após ser anunciado o nome. Até que finalmente o protagonista resolveu ir à frente. E também descobrimos que esse é realmente seu nome. Bjorn, filho de Jandel. Bjorn, cada um chama como quiser agora. E temos que concordar, né, rapaziada? Esse jogo aqui tá no hard pra caralho, fi. Errou a pergunta, errou o movimento, arrasta pra cima, fi. Foi de degolamento. O Prota vai à frente e fica cara a cara. O maluco encara ele putaço. E ele também lá, todo marrentão, né? Até que o velho fala pra ele escolher a arma que ele quiser. Mano, esse velho aqui tá muito me parecendo que vai ser o vilão no futuro, velho. Eu aposto o botico do Filipex com vocês nisso daí. Tá bom pra você, Filipex? O Prota só dá uma comemoradinha, né? E tem diversas armas para ele escolher ali. E a arma escolhida, até o velho fica meio desconfiado quando vê isso, porque é literalmente um escudo. Essa é a melhor opção de acordo com o Prota. E enquanto isso, do lado de fora, o computador ia se atualizando sozinho. Aumenta o nível geral do objeto em mais 24. As informações foram enviadas ao administrador. PC tá com vírus, rapaziada. Essas são essas são as suas estatísticas atuais. E assim, de acordo com o Prota, quando ele pegou o Bárbaro pela primeira vez, ele escolheu a espada grande. Lá ele, né? Isso porque ela era insana, rapaziada. No entanto, havia um problema bem biquitito ali. Ele morria direto igual um pacote de bosta, mano. Até os mobs ficavam confusos com isso. E o homem só morria e morria. Então ele testou o machado de 2 mãos, massas, martelo, tudo que dava pra testar ali. Mas no final era sempre igual. Ele entrava em modo berserker, independente da arma, e morria de novo. Então em um certo dia o homem tava andando pela cidade de boa até que avistou um escudo. O escudo é um bagulho diferente, mano. Os bárbaros são uma classe com grande vitalidade e força também. São ótimos para ser um tanque. No começo era difícil, já que ele perdia tempo aprendendo habilidades por conta do escudo ali. Mas depois os monstros mais fortes caíam perante a ele e ele tava literalmente ileso, mano. Ou seja, essa classe é completamente roubada, tá ligado? Isso aí explica ele ter escolhido o escudo antes, né, rapaziada? E agora
Agora que acabou a cerimônia, os portões foram abertos. Os bárbaros terão que ir diretamente para o labirinto. A cidade onde fica o labirinto é chamada de Lapidônia. E com a ordem do líder, partiu pra dentro, rapaziada. Os malucos saem correndo desesperado, todo mundo junto ali. No entanto, se eles sabem aonde estão indo aí já é outra questão, né? O cara que tava guiando todos eles vira do nada e fala que se perdeu. Aí jogou bem, né? Jogou o que sabe, mano. Geral já fica puto, o que faz o coitado renunciar ao cargo temporário de líder dele, né? Então Ainar, a segunda filha de Finedlin lá, que eu nunca lembro o nome, burrão, assume a liderança. Se o cara olha só o rosto, parece uma waifu normal, né? Mas se tu olhar ela de corpo inteiro, parece um guarda-roupa, mulher, mano. Essa é a verdadeira waifu armário, né, rapaziada? E como ela é uma bárbaro fêmea aqui, eu vou chamar ela de Bárbara. Nada mais justo, né? Nossa, essa piada foi... não sei nem se dá pra considerar uma piada. O prota só observa a situação até que ela anuncia que se perdeu também, mano. Geral já começa a ficar pistola que os malucos tão perdidos e isso bota o armário pra baixo, né, rapaziada? Ela fica cabisbaixo lá. O prota, por outro lado, começa a pensar que isso não pode ficar assim. Mas também não pode se destacar muito, né? Já que um prego que leva muita martelada se destaca. Não. Já que um prego que se destaca demais leva martelada. Ai, agora eu falei certo. Ah, e a gente também já viu que a martelada do líder dói só um pouquinho, né? Ninguém quer levar uma dessa. Então ele puxa ela. Você tá aqui pra me culpar também, ô Bjorn, filho do Jondelo? Shhh, fala baixo, Neng. Eu vou te mostrar o caminho. A Bárbara já fica impressionada e quer saber como que ele sabe isso, né? Você tá vendo aquele boiola lá, ó? Caralho, peraí. Onde você acha que ele tá indo amassado a essa hora da noite? Caralho, que amassado? Onde você acha que ele tá indo armado a essa hora da noite? E só aí que ela entendeu o que o prota quis dizer, mano. E já saiu correndo pra contar pra geral que agora sabe o caminho pro labirinto, né? Um tempo depois, eles realmente encontraram a entrada para o labirinto, mas o prota começou a pensar se é a decisão certa entrar agora. Ele estava realmente pensando em largar o grupo dos bárbaros ali, já que ele esteve doente a vida toda no outro mundo e não arrumava brigas também, né? Então ele realmente pode entrar ali dentro e matar monstros assim, do nada? Bom, no mínimo ele tem que pagar os impostos do jogo, já que Dungeon & Stone conta com esse sistema, né? Inclusive após os 20 anos de idade, quem não pagar o imposto é literalmente degoledes, rapaziada. Uma das formas de arrecadar dinheiro é entrar nos labirintos e lutar com monstros. Outra forma é ter um emprego mirde lá, né? E trabalhar em bares, mercados, etc. Mas há um pequeno problema aqui. Ele é um bárbaro. Bárbaros têm fama de selvagens que destroem coisas, tá ligado? Isso é devido a uma configuração do próprio jogo, mas em compensação, eles ganham armas assim que começam no jogo. Vantagens e desvantagens, né, rapaziada? E até que a vantagem deles é muito boa, sair armado já no começo do jogo. E o problema aqui é que o labirinto se abre uma vez por mês. E literalmente agora faltam 10 minutos pra ele fechar. Então meio que ele tá sem saídas agora, né? Até que dessa vez é ela quem puxa ele. A waifu armário lá. Falando pra ele que eles têm que entrar agora, já que o portal tá quase indo de ralo, tá ficando cada vez menor. Falando pra ele que eles têm que entrar agora, já que o portal tá ficando cada vez menor. Ele só fala pra ela ir na frente que ele já vai, né? Será que é verdade, rapaziada? Mas antes de ir, ela agradece ele. E ele fala que não precisa e não sei o que, mas ela diz que quer saber como pode ficar tão sábia quanto ele. Já que ela nunca viu um bárbaro inteligente assim antes, né? E quer ser como ele também. Bem dizer, ela tem que nascer de novo em outra raça, né? Pra isso aí acontecer. Mas como ele não quer ser cuzão com ela, ele fala pra ela pensar e agir normalmente. Ela toda feliz agradece e fala que se ele voltar com vida do labirinto, ela vai recompensar ele. Ih, rapaziada, será que é o que eu e vocês estamos pensando? Vai rolar uma barbaridade entre eles? Apesar do que esses dois gigantes aqui pra rolar isso aí não tem cama que aguente, né? É verdade. No entanto, o que ficou na cabeça do prota foi o voltar com vida que ela disse. Os bárbaros nesse jogo não têm medo da morte, eles não ligam para isso. Então o prota pergunta se ela também tem medo de morrer. Ela pensa um pouco e pergunta se isso não é óbvio. Ela tem medo, é claro, mas eles são guerreiros natos. Se você não souber brigar, vai de arrasta pra cima, não tem jeito. E isso meio que faz ele entender que vai ter que ir pro labirinto, né, mano? Então é isso, eles vão se ver lá dentro do labirinto, diz ela, né? Ou não, rapaz. Mas por ele ser um bárbaro, ele aprende a superar o medo. E agora partiu pra dentro, né, rapaziada? Você entrou no primeiro andar, cova de cristal. Ah, eu já aviso vocês que o prota não é chorãozão assim não, tá? Maluco é poucas ideias, tá, filho? Só teve o seu momento de superação aqui no começo, vamos dizer assim, né? Agora dentro da dungeon, ele não consegue ver literalmente nada. E quando falamos de Dungeon & Stone, o prota é um verdadeiro veterano aqui. Ou seja, ele sabe que era pra ter cristais nas paredes que iluminava pelo menos um pouco do percurso. Então ele percebeu que acabou spawnando logo na masmorra da escuridão, mano. Isso não é normal, tá ligado? Inclusive não aconteceu nenhuma vez durante os seus 9 anos jogando o jogo. Aí o maluco já começa a querer andar e ir tateando as paredes, né? Devagarinho ele vai indo, se escorando, e quando ele pensa que tá indo devagar demais...
O maluco não caiu numa trap daquelas de urso, velho. Isso aí deve doer só um pouquinho, né? Maluco só faltou se morder de dor, mano. Mas ele tinha que fazer silêncio, já que o inimigo podia estar próximo. E errado o Prota não tava, né? Olha o diabinho ali só de zóio nele, mano. E o pior é que eles são traiçoeiros, mano. Só virão pra cima quando ele estiver debilitado o suficiente. O Prota começa a arrancar a armadilha, reclamando que eles deveriam dar sapatos de couro e não sandálias, né? Mas aí ele fica puto com ele mesmo por estar reclamando. E ao mesmo tempo começa a gritar pra vir pra cima. É isso que nós quer, mano. Menos choro e mais ação, filhão. Ele fica de pé mesmo sem sentir a perna por conta do veneno da armadilha ali. E fica mais puto ainda chamando o Goblin pro pau, velho. Inclusive ele começa a apelar insultando o Goblin, mano. Ô, Goblin, se tu tiver me ouvindo aí, ó, tua mãe não é mais virgem. Ih, não deixava, hein? Eu tô falando da tua mãe. E o pior, mano, que nessa hora o Prota escutou passos do bicho ali. O que leva ele a entender que insultar a família do bicho realmente funciona, tá ligado? Aí ele decide fingir que tá fugindo. Ele anda, o bicho anda. Ele para e o bicho também para. Esse maldito deve realmente gostar de ver os humanos agonizando, tá ligado? E vendo isso, o Prota resolve mudar os planos. Ele cai e cai literalmente com tudo. Isso pra tentar o Goblin. O bicho fica lá de longe só de zóio. Será que ele morreu mesmo? Será que é uma cilada? Eu acho que é uma cilada. Aí eu pensei, será que o bicho vai fazer agora, tá ligado? E o miserável não começa a tacar pedra na cabeça do Prota pra ver se ele tá vivo, mano. What the fuck, velho? É o melhor jeito de checar, né, rapaziada? É isso, a gente tem que concordar. Só que isso, obviamente, já deixa o nosso bárbaro totalmente puto, mano. Ah, e eu acho que esse Goblin tacando pedra é mais inteligente que os outros bárbaros pedindo pra achar o labirinto também, né? Até que do nada o Goblin chega pertinho e... Porra, Goblin, você tá vivendo no luxo, hein? Luxo? Que luxo? Aquele que te acerta no bucho. Toma. Errou! O Prota errou feio, mano. Errou rude o golpe ali. E o pior foi ver o Goblin dando risada, debochando da cara dele ainda, tá ligado? Aí o sangue dele ferveu. Seu corpo começou até se mexer sozinho, mano. E ele dá-lhe uma bordoada no bichinho, que deve ter explodido, coitado. Isso aqui é por tu ter estragado a minha piada do bucho. Toma. E rapaziada, essa é a verdadeira força de um bárbaro. Ele é completamente insano, mano. O Goblinzinho já estava sem vida faz muito tempo, mas com sangue nos olhos ele continuou esmirilhando o Goblin. E por ter derrotado esse Goblin, ele ganhou mais um de XP. E lentamente o cadáver do buchudinho começou a sumir. Igual em um jogo, claro, né? Sobrando assim apenas um pequeno cristal. E isso é utilizado como moeda aqui em Dungeon Stone. Isso é uma gema mágica de 9º grau. E seu preço é exatamente um pedaço de pão. E agora está mais claro do que nunca. Isso aqui é realmente um mundo com masmorras e monstros. Um mundo com paisagens familiares e diferentes raças do jogo. Tudo coisa que ele conhece muito bem. Este é o jogo pelo qual ele jogou por 9 anos. Mas se isso é a nova realidade dele, ele só saberá se morrer, é claro. E pelo que eu tô vendo com esse rastro de sangue gigantesco aqui, não tá muito longe disso aí acontecer, né, rapaziada? Ah, eu tenho que admitir que o capítulo 4 dessa obra foi só isso aí. Só o maluco se arrastando, perdendo ketchup por aí, mano. O cara deve ter andado, sei lá, uns 5 km só de arrasto, filho. Pera, então ele não andou, né? Ele se arrastou. Ou andou? Não sei. Só sei que teve uma hora que ele até viu uma luz no fim do caverna e até começou a coringar sozinho, tá ligado? Provavelmente por causa da perda de ketchup, né, rapaziada? E quando ele já tava quase indo de Valinhos, ele avistou um grupo ali, que inclusive avistou ele de volta. Nesse momento o Prota já tava muito indo de ralo, tá ligado? Graças à hemorragia ali. E por ele ter ficado com menos de 2% de vida, já ganhou mais um ponto permanente em insanidade. Agora mesmo que ele vai começar a coringar forte, né? Aí o Prota fica lá tentando falar, mas não consegue, porque tá todo lascado. E o cara querendo saber se ele é iniciante. Você é iniciante aí, ô amigão? Mas não faz sentido um iniciante ter chegado antes dele ali onde eles estão agora. O Prota já começa a ficar puto. Inclusive, querer arrebentar no soco até mesmo quem que ajudou ele ali, né? Mas o cara fica lá bem de boa, até que ele dá um sorrisinho. Pensei, pronto, vamos comer o burrico do Prota e vão embora. Mas na verdade ele vira pra trás e pergunta se a Urshin pode curar o bárbaro. O Prota pensou, eles têm uma sacerdotisa no time? Agora eu tô salvo, né? Mas a miserável simplesmente recusa curar o cara do nada. E o pior é que o próprio líder do time ali, parece ser pelo menos o líder do time, loirinho, diz que já esperava por isso. Então você perguntou só pra trollar, filho da mãe? Mas então ele pede pra outro integrante uma poção, já que ele tem muitas, tá ligado? O cara só pergunta se ele não tem mais poder divino, mas ele diz que eles podem vender o uso desse poder lá fora e dar uma poção pro bárbaro que vai sair mais barato, né? E aqui está a poção. O cara só avisa que como não é poder divino, vai doer um pouquinho, tá ligado? E o Prota só quer logo essa poção antes de falecer, mano. Aí o maluco derrama a poção naquele pé podre dele ali, que devido ao efeito de cura, o corpo vai se regenerar rapidamente. Mas junto com isso chegou a dor, né, rapaziada? O Prota começa a gritar igual o Jailson Mendes lá, mano.
Mas não muito tempo depois, o pezinho do homem tava novinho em folha, filho. Inclusive até conseguiu se levantar já. Escapou da morte, né, Protinha? Quase que o manhua acaba aqui, rapaziada. Mas obviamente que tudo isso não foi de grátis. O cara agora quer informações de como que um iniciante chegou aqui sozinho. Ele por acaso achou alguma passagem secreta ou algo assim? Mas de acordo com o Prota, ele não faz ideia, mano. Ele simplesmente spawnou nesse lugar. O Paladino diz que já leu sobre isso em algum livro, mas isso só acontece a cada 100 anos. Aí que o Prota foi entender que ele tá meio azarado aqui nesse mundo, né? E depois de coletarem todas as informações, o cara fala que ele não precisa pagar pelas poções. Pode ir embora, filhão. Já que tempo nesse labirinto é dinheiro. É claro que o Prota estranhou deles estarem investindo tanto tempo assim nele, né? E é claro que foi bom ter sobrevivido, mas o sentimento de ter sido salvo por pena é sujo. Já os caras seguiram em frente por onde o Prota veio. Dá pra ver pela trilha de ketchup, né, rapaziada? Até que o ruivinho da poção diz que o bárbaro é sortudo. Mas o loiro fala que o cara passou por tudo aquilo ali no começo do jogo e é sortudo? Você tá entendendo bem a situação aí, meu querido? A cremosa, pra botar mais lenha na fogueira ainda, diz que o ruivinho não queria ter usado a poção, não é mesmo? Então, pela lógica, quem salvou o Prota ali foi o loirinho, o líder, e não o cara que deu a poção. E ele não nega isso, mas ele fala que a tal sacerdotisa não pensou igual ele, por acaso? Só com isso daí a cremosa já pegou a arma. Foi cutucar o vespeiro com a vara curta e olha no que deu, né? E eu não sei se vocês também pensam assim, rapaziada, mas essa sacerdotisa aí vai rodar com certeza, mano. Foi negar ajuda pro Prota? Só tô esperando no futuro ela precisar de ajuda e o Prota cagar pra ela, mano. A vingança é um prato que se come frio, minha filha. Já dizia seu Madrugues. E depois eles ficarem um tempo se degladiando com palavras carinhosas, os caras começam a se questionar de até onde vai as marcas de ketchup desse bárbaro, tá ligado? Haja pastel pra tanto ketchup. A cremosa até voltou a entrar na mente dele, falando que não foi sorte, foi esforço mental e não sei o que. Mas aí eles voltam a seguir por seu caminho, até que ele finalmente volta a parar. Porque o que eles acabaram de encontrar foi o portal para o segundo piso do labirinto. Isso já animou a tropa dele, mano. E quando eles estavam prestes a entrar no portal, a Morena fala pra eles esperarem um pouco. E ela aponta, perguntando se aquilo ali não é a sandália do bárbaro? O velho, completamente animado, agora usa magia de luz e lança na continuidade do caminho por onde eles estavam indo. E dá pra ver que o rastro de sangue continua naquela direção, rapaziada. Mano, geral ficou em choque. O velho só pergunta ao guia o quanto que eles andaram desde que encontraram o bárbaro caído lá, tá ligado? E o loiro diz que foi fodendo os 15 quilômetros de distância. E só então eles entenderam que se o cara se arrastou sozinho por tanto tempo, ele tem o corpo de um monstro, tá ligado? Não é alguém normal, ele é um bárbaro, né? O Ruivo começou a tremer só de pensar. Se fosse ele no lugar, ele tancaria tudo isso? Inclusive, ele lembra que viu que o bárbaro estava estendendo sua mão direita e depois disso ele mostrou uma gema mágica. Ou seja, mesmo se arrastando por tanto tempo sem saber se viveria, ele nunca soltou a sua ferramenta de negociação, porque ele queria viver. Ele não tinha nada além daquilo ali. O Ruivinho na hora diz que retira o que ele falou sobre o bárbaro e até pergunta se alguém lembra o nome daquele cara. Todos podem pensar que bárbaros são apenas burros loucos que só pensam em matar, mas aquele cara lá, ele é bem diferente. Aí já tô ansioso no futuro pra ver o que vai rolar, né? Mas no mínimo eu espero que aquela sacerdotisa ali vá de arrasta pra cima, né, meus queridos? Agora de volta ao Prota, você matou um Goblin. Ele estava arrebentando os bichinhos apenas com o shield e seu punho. Ele aprendeu o padrão dos buchudinhos ali de espalhar armadilhas por aí, além de que eles nem escondem elas. E mesmo que viessem pelas costas, o Prota virava e tourava os buchudinhos na paulada. Só tinha um problema em tudo isso aqui. Bateu a fome no cara, né, rapaziada? Que também ninguém é de ferro. O chefe da tribo até tinha dado uma bolsa com comida pra ele, mas ela estava rasgada. Resumindo, se arrastar por tanto tempo por aí não foi uma boa ideia, já que ele perdeu 5 dos 7 pão que tinha. Mas esquecendo isso e botando o pão pra dentro, lá ele 1000 vezes, né? Ele começa a pensar que vai ter que fracionar o que sobrou. E o bichinho é meio bruto em tamanho, né, rapaziada? Ele come tudo o pão e diz que tá muito saboroso ali. Porém, agora bateu a sede, velho. Como pão seco e só me enfodo. E tipo, aonde ele vai encontrar água nessa dungeon aí? Esse jogo maldito não precisava tomar água antes, mas agora, como é vida real barra um jogo junto, o jogo tá mais no hard ainda, né? Aí ele já levanta e sai todo putaço procurando, mano. Depois de um tempo, ele entende que se o líder não deu água, deve ter alguma forma de conseguir aqui dentro. Até que ele escuta bem na frente dele o som de água, rapaziada. E é um maluco tomando água no cantil, tá ligado? Aí eles chegaram um pouco perto, o maluco já levanta e vaza, velho. Meu Deus, que maldade. Cortado do cara só queria um golinho, bo. Divide aí, meu parceiro. Depois ele para pra contar seus cristais e tá na casa dos 40 e poucos lá. Pra quem antes tava morrendo igual bosta por aí, agora tá melhorzinho até. Mas um novo problema surgiu, que é o tal do cansaço
cansaço, mano, o sono. E atualmente há duas maneiras de dormir em uma masmorra. A primeira é simplesmente mimir e deixar o destino nas mãos de Deus. Já a segunda é um pouco mais eficaz, né? E aí, rapaziada, bora ser companheiro? Vocês vão cuidar de mim enquanto eu durmo, né? Caralho, meu irmão, minha mãe tá me chamando, não vai dar. Ô, mãe! Foi mal aí, grandão. Nosso time já tá cheio. Caralho, o maluco tá fedendo pra caralho, meu. Sim, o Prota não esperava que todos fossem o recusar, o que deixa ele puto de novo, né, rapaziada? Apesar que qualquer coisa deixa esse cara puto, mano. Se passar um passarinho assoviando ali, ele já vai querer matar o bicho na paulada. Até que do nada alguém chama por ele, e é um cara todo sorridente, perguntando se ele realmente tá procurando por um companheiro noturno. Como é, amigo? Tá achando que eu tô duro, é? E sim, mano, o Prota pegou ar por ele falar em companheiro noturno ali, tá ligado? O Prota achou que o cara queria furar ele, no outro sentido, se é que vocês me entendem. Mas depois o cara acaba explicando que é pra fazer guarda um do outro, enquanto dorme, não sei o que, e que se chama Hans. Na verdade, rapaziada, vai que ele meteu esse louco aí pra testar se o Prota não queria mesmo, tá ligado? Aí como o Prota pegou ar, ele mudou as palavras. Sei. Eu aceito trabalhar com você, eu sou o Bigorna, filho do Jandelo lá. Aí o cara todo romanticamente aperta a mão dele enquanto fala que seria melhor se estivessem em 3. E todo coradinho pergunta se realmente vai ser só eles dois hoje à noite. O Prota já quer arrancar a cabeça dele fora, filho. Mas ele se contém, já que ele tá precisando desse tal companheiro noturno aí, né? Pra poder dormir um pouquinho. E depois de tirarem no pedra, pastel ou caldo de cana e o Hans ganhar, ele quem vai dormir primeiro, obviamente. E o Prota novamente fica puto como sempre, mas dessa vez por ser azarado, né? Pega isso aqui, ó. Se chama relógio. Quando o ponteiro estiver aqui, você me acorda, beleza? Você entendeu ou você quer que eu explique de novo? Quer um desenho? Tá achando que eu sou um macaco desgraçado? E é normal os caras terem essa impressão dos bárbaros, mano. E sim, o maluco realmente capotou o Corsa. O Prota fica lá pensando se pede ou não emprestar o saco de dormir do cara, tá ligado? O Prota também é ligeiro, né? E também torce pra não aparecer nenhum Goblin, obviamente. Com isso, a hora passou e finalmente ele acordou o Hans. O mesmo agradece o bom trabalho e fala que agora é a vez dele de dormir por 2 horas. Mas obviamente o Prota não vai conseguir dormir. Como que ele vai confiar nesse maluco que nunca viu antes, tá ligado? Aí o Prota começa a roncar alto ali, mano. Como se fosse um bárbaro que está muito cansado depois de um grande dia. Será que o cara vai trair ele? Ele até vira de costas e gosta que o cara pense que ele é burro, tá ligado? Ele deu uma grande abertura pro cara e fica só esperando o maluco vir pra cima, mas o cara não fez nada, mano. E chegou a vez dele ficar de guarda de novo, tá ligado? Mano, o Prota não dormiu nada, velho. Ele chega a começar a perder a sanidade se perguntando por que o cara não fez nada, tá ligado? Aí já começa a se arrepender de não ter dormido e diz que precisa pegar confiança no cara. Até que ele lentamente começou a dormir. Mano, ele já acorda com um gritão do cara. Aí eles ficam lá olhando um pro outro. Eu não dormi nadinha, viu? Por que você não limpa a boca antes de falar, então? Foi mal aí, cara. O Prota avisa que ele pode dormir mais se quiser, que ele continua vigiando. Mas o cara todo felizão diz que não precisa. Ele pode ir dormir que ele cuida agora. E o Prota agradece. Na minha cabeça esse cara aqui não é mais o Hans, e sim o ranço, mano. Porque eu já tô pegando um ranço desse maluco, fi. Toda hora com um sorrisinho, o próprio Prota se ligou. O cara tem boa imagem, oferece ajuda, não culpou ele quando dormiu e até recusou trocar o turno quando ele errou. Em Dungeon and Stones, o jogo que ele conhece, caras amáveis assim simplesmente não existem. E ele já abre os olhos com um cara perguntando se ele acordou e com um marretão gigantesco na mão ele pergunta se o Prota não quer dormir um pouquinho mais. Mano, se o Prota não tivesse desviado, tinha virado paçoca na hora ali. Inclusive ele até pulou pra longe. O doido ficou incrédulo que ele desviou disso, né? E eu acho que ele despertou a fúria de um cara que já não bate muito bem da cabeça, né, rapaziada? Alguém vai morrer nessa brincadeira. O Prota indo pra cima com ódio total e o cara pedindo pra ele esperar. Aí já entrou uma escudada na cabeça do maluco, que melou ketchup na hora, né? Ele fica lá pedindo pra parar, porque ele pode explicar e não sei o que, mas na cabeça do Prota só se passava que, diferente dos Goblins, esse aí não caiu só com um golpe. E aí vai ter que bater de novo. O maluco já sai voando metros dali e começa a rastejar igual o Prota no começo da obra, né? Mas eu digo que dessa vez o Prota tá meio insano, hein, rapaziada? O cara fica lá pedindo perdão e o Prota só quer saber por que ele fez isso. O cara diz que ia nocautear ele pra roubar as pedras mágicas e era só isso aí que ele ia fazer. Aí o Prota dá uma encarada e ele já começa a falar que o escudo, ele ia pegar o escudo também e que também ia pegar os equipamentos porque dá bastante dinheiro. É só isso mesmo? Sim, agora me deixa aí. Você vai sim, pô. Você vai pra casa do cara aí. Essa é a última
última oportunidade que o Prota vai dar pra ele dizer a verdade, mano. E o maluco se borrando todo diz que queria o coração. O barbarão aqui até se buga e não entende direito, mas o cara fala que o coração de um bárbaro tá valendo uma grana preta. Parece até que estão sendo usados como matéria-prima para um material mágico. Então, meio que pra resumir, o Prota era como um goblin pra esse cara. Se ele conseguisse caçar, iria valer a pena. Mas o Bigorna quer saber por que ele só agiu agora e não quando ele estava dormindo. E isso é porque ele também precisava dormir. Agora que eu já falei tudo, você vai me deixar ir, né? Eu vou te deixar ir? O Prota tá ligado que vão aparecer mais pessoas como esse cara, então ele sempre deixará eles irem? O cara começa a falar que não é igual aos outros e não sei o que, mas o Prota só levanta o escudo e... faleceu. Esse é o primeiro que vai pra conta. Faz apenas um dia que ele entrou nesse novo mundo e ele já matou uma pessoa. Conquista obtida por ter feito seu primeiro assassinato, mais um de mentalidade permanente. E com isso o personagem equipou ombreiras e o nível do item aumentou em mais 13. Depois equipou mochila, o espaço do inventário aumentou. Depois equipou o que, rapaziada? Martelo. O nível do item aumentou em mais 30, equipou botas também. Resumindo, ele equipou tudo que era do nosso amigão Hanzo, né? Eu falei pra vocês que ele era um cara gente boa, rapaziada, um amigão de verdade, viu? Deu um bocado de item maneiro pro nosso Protinha, dale. Ah, vamos agradecer também, né? Obrigado, Hanzo, você é um verdadeiro amigo, cara. Graças a ele o Prota saiu da vida primitiva, tem água, remédio e até mesmo um relógio ele tem pra poder ver as horas ali agora. Não é um verdadeiro amigão esse Hanzo aí? É sim. E esse aqui é o atual status do nosso Bigorna, filho do Vandelo. Agora ele simplesmente passa rasgando os goblins assim, mano. Esse martelão aqui foi uma mão na roda, né? Já pelo dia 2, os goblins começaram a aparecer em grupos. Nada que ele não pudesse lidar, mas tinha um único problema aqui. E não eram os goblins. Ele matava todos com muita facilidade. O problema novamente era o sono. Ele até se escorava na parede para dar uma relaxada, mas nesse momento sempre surgiam goblins achando que ele estava dormindo. O que já deixa ele puto, falando que não descansou nem 10 minutinhos, tá ligado? E aí esbagaçou os bichos tudo. Depois de limpar, ele diz que vai tirar um cochilo, mas do nada vem uma mensagem do sistema dizendo que ele foi atacado por um goblin enquanto dormia. E mano, literalmente tinha um buchudinho esfaqueando o peito dele, velho. Ele leva mó cagaço e já mete ele uma porradaça no buchudinho ali, mano. O outro buchudinho vendo o amigo dele passar uns 80 km por hora e vendo o Prota meio pistola com a facada, né? Foi meter o pé, filho. Foi embora. Burro é quem fica. Agora pra lidar com as facadas aqui é o problema. Ele não esperava ser assim do nada. Achou que os caras iam acordar ele, pelo menos antes de esfaquear, né? Mas o que ele tem que fazer agora é cuidar da ferida. E diz o Bigorna que a poção dói mais do que a facada. Isso não faz nem sentido. Um tempo depois, resumindo, 14 horas depois de botar o Hanzo pra mimir, ele pensa em achar outro companheiro noturno, como o Hanzo dizia, né? Ainda mais agora que ele sabe o valor do coração dele, mano. E diferente do outro dia, hoje todo mundo quer ele no time. Talvez por ele estar mais limpo, não sei. Mas todo mundo que passava convidava ele. Mas quem recusa todos os pedidos hoje é ele próprio, dizendo que só se unirá à sua própria raça, que é bárbaros. Olha, o miserável já nem se considera mais um humano, tá ligado? E depois de um tempo andando pela dungeon, ele acaba avistando uma elfa sentada bem no cantinho da parede. Ela olha pra ele e se assusta, é claro, né? De acordo com o sistema, o protagonista encontrou uma elfa machucada. A primeira coisa que ele faz é perguntar se ela tá machucada, o que deixa ela mais em alerta ainda, mano. Depois de olhar bem, ele percebe que ela tá com uma flecha no abdômen e que isso não foi feito por goblins. Automaticamente ele pergunta se ela foi ferida por humanos. Pergunta isso enquanto se aproxima, né? Mano, a mina só cai de joelho e começa a pedir perdão na hora. O bárbaro fica totalmente confuso com isso e ela pede para que só dessa vez, mas só dessa vez, a poupe. Ela tem que cuidar do irmãozinho que tá em casa ainda. Aí o Prota começa a bugar totalmente, porque não é normal elfas serem assim, né? Normalmente elas eram mais frias no jogo e tudo isso leva ele a tentar resolver esse mal entendido com um sorrisinho ali. Não se preocupe, minha cara elfa. Eu não tenho a intenção de te matar. Aí a mulher foi pro céu e voltou pro corpo na mesma hora, né? Ela fica lá falando que sabe que ele é um bárbaro, mas ele realmente tem que fazer isso aí com ela? Não pode só deixá-la ir dessa vez? Aí o Prota já começa a pegar a arma e se questionar o porquê que ela tá tão assustada, tá ligado? Então ele só joga uns itens pra ela ali se curar e fala que depois eles conversam melhor. E esse item são as folhas de cura, algo que o nosso grande amigão deixou pra nós, né, rapaziada? Obrigado, ganso. Por que você tá me dando isso? Ué, precisa ter motivo pra mim ajudar alguém agora?
agora, eu vou te proteger, então cuida das suas feridas aí. E é claro que ele tem razão para ajudá-la, né? Já que ele precisa de uma companheira noturna. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, rapaziada. Essa ferida aqui é grande, né? Rapaz, eu acho que eu nunca vi uma ferida tão grande assim. Que ferida potente, hein? Mas a situação dela não é boa, rapaziada. Além dela não ter dormido, estar ferida potentemente, se é que vocês me entendem, ela tem uma boa aparência ainda. É muito pior pra ela arrumar um companheiro noturno do que pra ele, tá ligado? Tem muito mais chance dela ser traída, vamos dizer assim, de noite. E depois de um tempo ela termina. O Prota elogia falando que a habilidade dela com as mãos são muito boas. Que é isso aqui, Prota, seu zavadinho? Eu sou o Bigorna, filho do Rastel. E eu sou Erwin. Erwin, Mirwin... Sei lá, eu sou burro. O Prota agora só quer saber por que ela tem tanto medo dele. E ela diz que porque ela é uma elfa e ele é um bárbaro. É simples assim. Tá, filha, mas o que isso aí tem a ver, minha querida? E ela diz que eles são inimigos mortais. E isso é diferente do jogo, já que lá não dizia nada sobre isso daí, né? Também, ao mesmo tempo, ela já se arrepende, falando que na verdade essa guerra já terminou já fazem 10 anos. E ela não tem nada contra bárbaros agora. Resumindo, ela só não quer brigar com ele, né? Já ele entendeu que na verdade não sabe tudo sobre esse mundo. E ao ouvir que ele também não quer problemas, ela fica toda feliz. Mas o que ele quer dela, na verdade, é que ela seja sua companheira noturna. Ele tá muito cansado e ela também deve estar. Então por que eles não cooperam, tá ligado? Ela dá uma pensada boa e se lembra que os bárbaros valorizam sua honra acima de tudo. Então ela pede para que ele jure por sua honra de guerreiro que não vai fazer nada com ela essa noite. E isso, como sempre, começa a deixar ele puto, mano. O cara fica puto com tudo. Mas ela diz que vai jurar também, então é pra ele jurar ali. E ele acaba aceitando, mas vai ter que deixar algo claro antes. Você pode parar de me chamar de senhor? Eu não sou o senhor. Sou o filho do bordel, Bigorna. É claro que ela não faz ideia do que esse mamute gigante chamado Bigorna tem apenas 20 aninhos de idade, né? Eu, Bigorna, filho do meu pai, que já esqueci o nome, Vandel, Castel, Bordel, Mel, alguma coisa com El aí, Manuel, jura por sua honra de guerreiro. Erwin Fornace, de Tércia, jura pelo nome de seu clã. E assim, finalmente foi feito o juramento de não agressão ao outro, pelo menos essa noite. Ele diz que vai capotar o Chevette primeiro, que ela deve se sentir mais segura dessa forma, né? Já ela diz que não é bem assim, mas tá bom, né? Se quer dormir primeiro, vai lá. E dessa vez foi ele quem deu o relógio a ela e pediu pra ter cuidado, que o negócio é meio caro, né? E ele acaba deitando pensando que ia fingir roncar e dormir por 10 minutinhos pra ter certeza de que ela não vai trair ele, tá ligado? Mas do nada ele já acordou todo assustado, mano, se babando como sempre, né? Ele pergunta quanto tempo se passou desde que ele dormiu. E ela diz que 2 horinhas. Mano, o cara foi deitar pra fingir que ia dormir e apagou, fi. Diz ele que foi por causa do saco de dormir, né? E da coberta ali, que o nosso grande amigo Tanso deu pra nós, rapaziada. A carinha dele. Aí meio que ele já se sente no dever de emprestar pra ela também, pra ela dormir bem, né? E ela fica toda felizinha com isso. E acaba capotando ali. E capotado mesmo. Se pá que tava tão cansada quanto o nosso barbaridade aqui, né? E pra ele, parece que já estão semanas nesse jogo, mas fazem apenas 3 dias de que ele chegou. O que o leva a pensar, o que será que aconteceu com o corpo dele no mundo real? Bom, pelo que a gente lembra, foi sugado pelo monitor, mas tá aí algo que o Prota não faz ideia. E quando ele dá uma olhadinha no relógio, mano, faltavam apenas 10 minutinhos pra poder acordar a bela adormecida ali. E só então ele começa a se preocupar com o que ele deve fazer com ela, se juntar a ela e dividir todo o lucro obtido. A partir do 3º dia, o jogo manda grupos de goblins ao invés de goblins sozinhos. Ele mesmo diz que tanca até 4 goblins com facilidade ali ao mesmo tempo. Mas a dúvida aqui é segurança para dormir ou ter mais pedras mágicas, tá ligado? O problema é o sono, como sempre, rapaziada. Até que do nada ele avista 2 humanos vindo na direção dele. Os caras já vêm cochichando se aquela não é a tal elfa que eles estavam procurando, né? E o outro diz que sim, é ela. O loiro vem até ele e pergunta qual a relação dele com a elfa. Ele é meio rabugento ali, mas ainda simpático, fala que são companheiros noturnos. Mas quando o loiro pergunta quando que ele vai ir embora e deixar ela sozinho, ele completamente puto fala que não vai nem responder o gordinho ali. O que já fez os caras tremer na base, mano. Mas ele diz que entendeu e fala que vão embora. Ele entendeu o que, será, rapaziada? Que ele ia ser fatiado se ele não fosse? Eu acho que sim, né? O Bigorna se ligou que ela tá sendo procurada, tá ligado? E agora chegou a hora de acordá-la. Mas ela toda manhosa ali diz pra ele esperar só mais 5 minutinhos, enquanto
puxa a coberta, tá ligado? Aí você já sabe quem ficou pistola de novo, né, rapaziada? Ele vai e chama ela de novo e ela só dá uma reclamadinha ali, o que fez ele se ligar de que ela tá fingindo que tá dormindo, já que antes a coberta tava solta e agora ela tá segurando, tá ligado? Até que do nada ela sente um puxão ali muito repentino. O Prota só puxou ela com tudo e botou sentada igual uma criancinha, filho. Esse Prota é meio bárbaro de verdade, né? Ele já quer saber logo por que ela tá fingindo que tá dormindo. E ela toda tristinha diz que se levantasse antes ali, ele iria embora, iria abandoná-la. Na cabeça do Prota isso é estranho, mano. É estranho ela estar preocupada com isso, tá ligado? Então ele pensa que quando ela abrir os olhos ali de verdade, o trato deles estará terminado. No entanto, antes, ele pergunta o que ela tem a ver com aqueles dois. E ela afirma muito forte ali que não tem absolutamente nada. Mas não faz sentido eles a reconhecerem, né, mano? Então ela diz que supõe que eles sejam do mesmo clã do cara que tentou feri-la. Pelo menos o símbolo na roupa deles era do mesmo clã, né? O clã chamado União Cristal. Na mesma hora ele entende que é perigoso se envolver com ela, já que tem um clã inteiro na cola dela, mas olhando pra ela e sabendo que ela só tem 20 aninhos de idade, assim como ele diz pra ela segui-lo, para que eles possam conversar um pouquinho melhor no caminho. Isso aí, Prota, caralho, eu quero a elfa bonitinha no time, fi. Ela pergunta se ele vai ajudá-la, mas ele fala que primeiro quer ouvir a história inteira, a história completa dela. E isso deixa a elfinha toda animadinha, mano. E aí, agora senta que lá vem história, rapaziada. Ela encontrou um homem no primeiro dia do labirinto e se tornaram companheiros noturnos, mas ela sentiu algo estranho e acabou abrindo os olhos. E o que ela viu foi o cara vindo pra cima dela com a mão na bingolinha, vamos dizer assim, falando que ela deveria dormir um pouco mais. Mano, ela só descobriu mais tarde que esse maluco é gerente de um clã que faz negócios no primeiro andar. Bom, pelo menos pra mim, rapaziada, eu já tenho que começar a montar minha listinha de quem o Prota tem que passar o cerol nessa obra aqui. E por enquanto eu só tenho 2 pessoas pra pôr nessa lista, né? No topo dela vem esse safado aí, com certeza, que atacou a elfa gostosa. No segundo lugar vem aquela clériga miserável lá que não curou o Prota, né? Que essa ali nós também tem que buscar ela, desgraçada. E eu acho que é isso. Por enquanto nós vamos deixar assim a nossa listinha. Dale. Agora voltando a elfa, ela diz que deu um jeito de escapar no dia, mas o clã dele vive perseguindo ela. E foi assim que ela acabou com uma flecha no bucho, né? Já o Prota quer saber como que eles conseguem persegui-la e parece que eles usam pedras de mensagem para continuar na cola dela. Pedras de mensagem são um dispositivo místico que permite comunicação quando sincronizados antes de usar, e o alcance é de mais ou menos uns 300 metros. Para resumir, isso aqui é tipo um walkie-talkie, tá ligado? Um rádio PX, e ele se ligou que se ele deixar ela sozinha, ela vai ser capturada, sem chance dela fugir. Mas não parece que ela fez algo errado, então por que tanta insistência assim deles em pegar ela? É apenas para calar ela? Aí ela fala que não é bem assim. E toda corada ela diz que quando tava fugindo pela primeira vez, ela arremessou sua faca, tá ligado? E aí aconteceu que... parece que ela acertou em um péssimo lugar. Num péssimo lugar, você tá querendo dizer que foi na... Ah, foi ali, sabe? Ali, na pingola. Eu ouvi falar que ficou bem feio. Nem com poções eles conseguiram colocar de volta no lugar. Ah, isso é razão mais do que o suficiente pra te perseguirem, minha filha. Ela toda tímida se desculpa por isso, né? Mas isso foi simplesmente karma pro cara, né, rapaziada? E agora eu acho que eu descobri quem que é a verdadeira tarada da pingola. Eu acho que a tarada da pingola mijada tá ali. Que cheirinho de pingola mijada. Ah, e também depois disso aqui eu acho que eu vou até mudar minha lista de pessoa que o Prota tem que passar ali, pelo menos a ordem, né? Vamos botar o cara pro segundo lugar e a clériga pra primeiro agora. Aí você vai falar, mas por que, farolzinho? Mano, o cara já foi castigado pelos céus, velho. Deu até pena do maluco agora, tá ligado? Ai. Partiram o salsichão do homem. Até que de repente ela sente uma sensação estranha e ela fala pro Bigorna ali não olhar pra trás que eles estão sendo seguidos. Há um grupo atrás deles a 150 metros de distância. O Prota se impressiona com a precisão dela e isso deve ser a habilidade passiva dos elfos. Então ele acaba tendo que falar que vão ter que apertar o passo e pergunta se é de boa pra ela. Ela diz que sim. No entanto, ele sabe que a ferida dela já reabriu, mas mesmo assim ela ainda não reclamou, tá ligado? Essa elfinha aí é dura na queda, hein, rapaziada? Eu não gostei muito não. Eu asmei. Mas parece que mesmo eles acelerando, a distância entre eles não diminuiu. Então o Prota começou a pensar em um plano. E ela percebe que ele tá muito pensativo, perguntando se tá tudo bem com ele. Mas ele só pergunta no que ela é boa. Ela toda orgulhosa fala que é boa em lavar roupa
roupa e limpar a casa, o que faz com que dê uma brochada no clima de estratégia do Bárbaro, né? Eu tô falando em combate, ô maluca. E, mano, a mulher é boa cuidando da casa, como ela mesmo disse, né? É boa com arcos, é boa com magia espiritual de fogo, é boa, né, rapaziada, entendeu? O Prota se ligou que esse é o elemento mais raro que existe, o elemento de fogo, mas ele quer saber se ela já matou alguém antes. E ela fala que não, mas ela afirma que se precisar, ela consegue. Já tô gostando mais ainda dessa elfa, hein? O Prota diz que entende e pergunta se ela não gostaria de se tornar a sua companheira até eles saírem do labirinto. Mas aí eu vou ficar com as recompensas. E eu? E eu o quê? Eu vou ficar sem nada? Tá. Então eu vou pegar 9 e você pega 1. Eu não vou aceitar reclamações, hein? Impressionantemente, ela aceita o acordo, mano. A cada 10 cristais que eles pegar, ela vai ficar com 1, tá ligado? Esse é o melhor acordo que eu já vi. Agora, estando a apenas 100 metros de distância do inimigo, o Prota resolve mudar de plano. Eles vão ter que fazer um desvio e pede para que a Erwin invoque o espírito de fogo dela. É claro que ela o faz, o Prota não esperava voltar a esse lugar, tá ligado? A elfa avisa que os inimigos estão mais próximos, e dessa vez o Bigorna pede para que ela cancele a sua invocação. E mano, de repente a gente consegue vê-lo. O Prota se ligou que pros malucos entrarem na escuridão, eles têm boas técnicas de rastreio. Então o Prota chama a nossa elfinha preferida dessa obra, até porque nós também não viu outra ainda, né? E manda ela atirar pra derrubar. Ela puxa seu arco nessa linda pose de arqueiro, né, rapaziada? E com um olhar frio, manda sua flecha em direção ao oponente, acertando bem no cocoroco do maluco. Esse aí caiu que nem clicou, né, rapaziada? Ela fica lá pensando que acabou de conseguir sua primeira kill, e o Prota elogia, falando que se ela tivesse hesitado, eles poderiam estar em perigo agora. Agora chegando próximo ao presuntão que está a mimir. Serdim, você tá me ouvindo? Serdim, responda. Merda, perdemos contato com o Serdim. Ele tava perseguindo aquela putinha e o Bárbaro. Todos que estiverem ouvindo essa transmissão agora, reúnam-se no distrito dos Goblins. O cara que veio atrás do MC com a elfa gasosa era chamado de Serdim, até ele encontrar os dois, né? Agora que morreu, virou Surdim, tá ligado? Surdim, tá me ouvindo? Surdim, responda. Nossa, essa aqui foi pai, hein? O Prota, depois de passar a mão nos itens do Surdim ali, viu que ele tinha 2 adagas, uma bolsa cheia de cristais mágicos e uma poção que tava no cinto dele. Já a roupa que o Surdim tava usando, agora quem tá usando é a elfinha, e ficou bem coladinha, né? O Prota diz que ela parece bem melhor agora. Aí ela vem bem pertinho, toda explicando como usar o walkie-talkie em formato de pedra ali, né? Que é apertando o botãozinho do lado dele ali, né? Repito, o Surdim não tá mais ouvindo. Ele tava perseguindo aquela elfa vadia lá e foi derrotado. Eles estão no distrito Goblin. Ela tá com um bárbaro que tem um martelão gostoso. A recompensa é de 10.000 moedas de ouro. Aí a elfinha já travou na mesma hora, né? Mas ele só manda ela não se preocupar em invocar o seu espírito, que eles vão viajar pelo escuro agora. Eles vão diretamente para o segundo andar dessa masmorra. Um tempo depois, ela o chama de senhor e pergunta se eles realmente estão indo para o segundo andar. Ele fica meio assim, de ela sempre chamá-lo de senhor, né? Mas diz que sim, eles estão indo. Ela só questiona se ele sabe que lá é muito mais difícil do que no primeiro piso, e ele diz que está ciente sim, e que não vai haver problemas, já que eles estão juntos e eles são uma boa combinação, o que já deixa ela envergonhadinha, né? Mas a real é que um tanque melee e um causador de dano à distância sempre foram uma boa combinação. No entanto, mesmo assim, ela estava hesitante em ir até o radinho voltar a tocar, com os caras dizendo que se pegarem a elfa, eles vão dar o direito de desfrutar dela no lugar dos 10.000 de ouro, tá ligado? Na hora ela já começa a ficar em choque, mano. Mas o Prota calma ela, falando que não vai deixar isso acontecer. Mas o maluco no radinho continua falando que vão cortar ela toda e deixar só a parte importante dela. Aí depois de ouvir isso, ela rapidamente concorda e diz que vai pro segundo piso ali com o Bigorna, né? Claro que o Prota não queria deixá-la ouvir isso, no entanto poupou de ter que convencer ela a ir. De acordo com o Prota, ele sempre gostou de ajudar os necessitados, ainda mais se ele puder ferrar com um lixo desse no caminho. Não haveria maior alegria em ajudar enquanto destrói completamente esse lixo. Ou seja, não há razão para não ajudar, rapaziada. Agora, enquanto caminhavam, ela pergunta se ele sabe o caminho. Ele diz que não exatamente, mas se forem pro norte, eles vão chegar lá. Claro que ele sabe disso porque jogou muito o joguinho, né? Até que do nada ela avisa pra ele esperar, porque tem uma armadilha de Goblin ali na frente, e ela mesma vai cuidar disso. Obviamente que os Goblin aproveitam para atacar ela pelas costas ali. Ela desvia do primeiro e dispara com seu arco, acertando com tudo a cabeça de um dos
dos buchudinhos. O outro já veio pra cima com tudo e cortou, mas ela já estava atrás dele a toda velocidade. E aí foi vapo também, né? A mulher é braba, viu, rapaziada? Toda felizinha, ela pergunta como se saiu ali pro Bigorna, né? Claro que ele elogia muito bem ela, inclusive ela é até melhor do que ele esperava, né? E então ela dá os cristais mágicos para ele, falando que como prometido, ele fica com 9 e ela fica com 1, certo? Aí toda felizinha ela fala que se continuarem progredindo assim, ela também vai conseguir ganhar um pouco e dar um presente para o seu querido irmãozinho caçula. O Prota, meio que sem entender, fala que sim, pra ela trabalhar duro, mas na cabeça dele ele começa a suspeitar se ela tá tentando insultar ele por tá se aproveitando dela, tá ligado? Ou é só inocência mesmo, né, rapaziada? Também tem essa opção aí. Até que do nada o Radinho volta a falar e avisa que aumentaram a recompensa para 20.000 moedas de ouro, seja viva ou morta. Mas o Prota, como sempre, acalma e fala que eles não vão procurar eles na escuridão. No entanto, outra coisa surgiu, rapaziada. Dessa vez são ghouls, mais conhecido como mortos-vivos nos joguinhos, né? E a imagem que eu tenho de ghoul é do caneco lá do Tokyo Ghoul, né? Isso aqui tá mais pra... Um siri fazendo bar. Ela pergunta se ela deve lutar com eles, mas ele fala que eles vão lutar juntos agora. Isso é porque em Dungeon and Stone você é recompensado apenas na primeira vez que derrota um monstro da mesma espécie, ou seja, quanto mais espécie de monstros você matar, mais vai upar. Ficar matando o mesmo mob infinitamente lá não dá muito XP, tá ligado? No caso agora, isso é uma verdadeira oportunidade para eles. O Prota já vai na frente arrebentando os miolos podres ali, e os que vêm por trás dele são facilmente abatidos por flechas. Tendo um companheiro de confiança no time, isso aqui vai virar mamão com açúcar, diz ele. E assim eles foram derrotando os ghouls e continuaram em direção ao norte, até eventualmente chegarem ao terceiro dia. E no meio do caminho eles avistaram algo, acharam ketchup, se é que vocês me entendem, né? E até um pedaço de pão. Parece que alguém lanchou aqui, rapaziada. De acordo com ela, isso aqui não é de goblins. De quem poderia ser esse sanguinho aqui, né, rapaziada? Quem será que quase perdeu o pé aqui e ainda deixou a sandália pra trás? Pra quem não lembra, aqui foi onde o Bigorna quase foi de arrasta pra cima no começo, né? O primeiro lugar que pisou quando entrou no labirinto. E logo atrás daquele lugar era onde estava o portal para o segundo andar, mano. Ao lembrar de quase ter falecido por isso, ele fica puto e bate o martelão no chão xingando um monte, tá ligado? A Erwin leva mó cagaço ali e começa a se desculpar, seja lá o que ela fez. E ele puto, como sempre, é pelo azar que ele tem. Se ele só spawnasse aqui e em vez de ir pra aquele lado fosse pro outro, ele já estaria no segundo andar, tá ligado? E enquanto isso, a Elfinha lá, choramingando, achando que é com ela, tá ligado? Mas ele fala pra ela não se preocupar, que isso não é culpa dela. E só então ela entende a situação. Falando que ele deve ter passado por muita coisa. A surpresa dele é que ela realmente entendeu o que aconteceu aqui, tá ligado? Será? No entanto, ela conclui falando que tem certeza de que eles foram pro céu. Coitado dos teus amiguinhos, né, ô bigorninha? Ou seja, não entendeu porcaria nenhuma. Mas tá bom, né? Então finalmente chegou a hora. Partiu entrar no portal para o segundo andar, rapaziada. Você chegou ao segundo andar, a Floresta dos Goblins. O Prota Bombadão e a Elfa Gostosa spawnaram logo no céu. E obviamente começaram a cair muito rápido. A Elfinha até que caiu bem ali, caiu de pé. Mas o Prota, rapaziada, o Prota explodiu no chão. Como sempre, é culpa do azar dele, né? Agora eles estão na área norte da Floresta Goblin. E parece que não há nenhum ser vivo dentro de um raio de 50 metros. Além de tudo aqui ser muito bem iluminado graças às estrelas. A Erwin já questiona de nunca ter ouvido falar que havia uma floresta no segundo andar. E diz o Prota que é porque existem 4 portais no primeiro andar. Um deles leva para o norte, a Floresta Goblin. O outro para o leste, o Covil das Bestas. Outro para o oeste, a Terra dos Mortos. E por fim, o Portal do Sul, onde os monstros devem comer gelo, né? Mas não, leva para as montanhas rochosas escuras. Acho que de todos os lugares que eles caíram, isso aqui foi o menos piorzinho, né? O Prota pergunta se ela sabe como voltar para a cidade depois, se sabe como sair da masmorra, no caso, né? E ela fala que assim que der um certo tempo, todos serão automaticamente puxados para fora da masmorra, diretamente para a cidade. Para ser mais preciso, no primeiro andar depois de 168 horas e no segundo andar depois de 240 horas. Depois desse tempo, todo mundo é puxado para a cidade. Aí o Prota meio que decide que quando estiver perto de dar as 168 horas do primeiro andar, eles vão voltar para lá e se teleportar, tá ligado? Vão ficar farmando aqui, quando estiver perto da hora, passa pro outro lado, vá pro teleporta. Assim, aquele clã lá que tá atrás deles não vai mais nem vê-los, tá ligado? Então por agora, partiu dar uma explorada na região próxima ao portal, rapaziada. A Elfinha vai na frente guiando o caminho e também apontando aonde tem armadilhas. O Prota diz que não vê nada ali, além de folhas e pedras, mas então ela taca uma pedra e lá está. E aí, o que você achou das minhas habilidades?
Sim, eu acho que você é muito boa em jogar pedrinha. Claro que essa fala do Prota deixa ela meio frustrada, já que aparentemente ela gosta de ser mimada, né? Mas o Prota, ao mesmo tempo que mima, ela já dá-lhe nas pernas de lado, filho. Sempre foi o seu trabalho encontrar as armadilhas, então não se anime tanto com algo tão pequeno como isso. Até porque você já é uma exploradora completa. Aí foi dar bronca e deixou ela mais mimada ainda, né? Inclusive, depois de um tempo, ela fica lá parada viajando na frase do Prota de ser uma exploradora completa, né? É maluquinha da cabeça também. Depois de um tempo rondando, eles perceberam que, mesmo com muitas armadilhas, não há goblins por perto. Então continuam na sua exploração. E o problema do segundo andar aqui é que os goblins costumam andar em grupos de 12. Além de aparecer goblins mutantes, que são guerreiros e arqueiros, tá ligado? O que torna tudo muito mais difícil. Então o Prota tem o plano de ir limpando as armadilhas e aumentando o tamanho do local de exploração. Claro que sempre estando perto do portal, já que se algo acontecer, basta sair correndo pra dentro dele, né? E devagarinho eles foram fazendo, mano. Até que novamente ela sente uma presença. Dessa vez é um grupo de goblins. Parece que são mais de 10 e estão a pelo menos 50 metros ali. O Prota questiona o quão perto eles conseguem enxergar dos bichinhos ali sem ser visto, né? E ela sozinha, sem o bigorna, consegue chegar até uns 30 metros, ela diz. E faz sentido, né, rapaziada? Imagina o bigorna tentando se esconder no meio do mato, tá ligado? Parece uma carreta, maluco. Já a Elfinha consegue andar bem de boa, sem fazer barulho ali. Até que ela finalmente avista o grupo de goblins e fica lá acenando pro Prota pra sinalizar que avistou eles. Depois disso, carrega uma flechada e atira com tudo. Dessa vez o Prota nem conseguiu ver se ela acertou ou não, então ele passa por ela correndaço ali, mandando ela ficar pra trás. Ele chega bem na frente dos buchudinhos e começa a pensar que não está ficando intimidado, mesmo com essa quantidade de inimigos. Pelos contrários ainda, rapaziada. Ele sente que o seu corpo quer agir sozinho. O coração de guerreiro que ele possui está ficando maluco pela batalha. Aí ele já chega dando uma martelada num goblinzinho ali, fi, que o bichinho chegou a levantar voo, mano. Esse aí chegou em Marte antes do Elon Musk lá. Só sei que o Prota tá maluco, dando escudada, martelada. E é umas marteladas que ele tá puxando lá de cima. Só que do nada ele sente o perigo também. E foi um goblin que quase fatiou a cara dele. Se ele demorasse mais um segundinho, agora ele tava sem cabeça, né? E é claro que os buchudinhos não dão tempo pro bigorna respirar. Se ele estivesse sozinho, com certeza, no mínimo, ele sairia todo arrebentado daqui. No mínimo. Mas isso, se ele estivesse sozinho, né? O que não é o caso agora. A nossa elfinha favorita tá só no suporte de longa distância. Graças a isso, o Prota está livre pra brincar no campo de batalha. Você derrotou um goblin guerreiro, mais um de experiência. Nosso protagonista ganhou 11 cristais mágicos após derrotar o primeiro grupo de goblins. Levando em conta que ele levou o dia inteiro no primeiro andar para conseguir apenas 44 deles, isso aqui foi algo muito bom. 11 em apenas uma batalha. Dessa vez o Prota acaba dando 2 cristais para ela, ao invés de 1, já que ele vai ficar com o cristal do Goblin Guerreiro, que vale um pouco mais, né? Assim que eles começam a explorar num raio maior do que 3 km, começaram a aparecer alguns grupos de goblins a cada 5 minutos. Inclusive agora eles tinham arqueiros com habilidades de furtividade. Agora o bagulho vai começar a ficar louco, hein, rapaziada? Os Goblin Random começaram a vir pra cima com tudo, e é claro que foram todos marretados, né? O Prota tava big acertando todos, mas já tava na mira do arqueiro Goblin, né? O Prota foi pego de guarda baixa. A flecha já tava quase pegando no zóio dele, mas ele desviou no último instante ali. Claro que ele tava atento a isso, e agora até sabe a localização do arqueiro, né? Ele sai correndo até lá com sangue no zóio, até o buchudinho já sabia que ali pra ele já era, ali acabou, né? E aí tomou-lhe a senhora marretada. Mano. Você derrotou um arqueiro goblin, mais um de experiência. E depois de aproximadamente 15 horas andando por aí, eles decidem fazer uma pausa. O Prota fala que ela pode dormir primeiro dessa vez. E é claro que ela já vai pedindo emprestado o saco de dormir e o cobertor, né? Então depois de encostar as armas, ela acaba caindo no sono e até dá uma roncadinha ali. Provavelmente deve se sentir mais segura agora com o protagonista por perto, né? E por eles terem caçado por mais de 15 horas, ganharam muitas recompensas até agora. Também encontraram outros grupos conforme foram expandindo a área de exploração, grupos sempre com mais de 3 pessoas, e alguns até com espécies do outro mundo. Claro que eles só passaram uns pelos outros, mas o Prota não curte muito ver outras pessoas não. Os exploradores são mais assustadores do que os próprios monstros da dungeon, de acordo com ele. Especialmente agora que ele tem um motivo pra ficar preocupado, né? E aí eu não sei porquê, rapaziada, mas ele fala em voz alta que é um problema que ela seja tão bonita assim. E ouvir isso aí fez a elfinha acordar na mesma hora. Eu sou tão bonita assim, é? Vai dormir, desgraça. Você não tava roncando agorinha, não? Aí toda feliz
coisinha, ela já volta a dormir, né? Já tô shippando esses dois aqui faz um tempo, viu, rapaziada? O Bigorna com seus 6 metros de altura parecendo um caminhão tchan e a Elfinha pequena toda fofinha, tá ligado? Vai ser um casal e tanto, né? E eu digo que ele parece um caminhão tchan porque ele vem com essa marreta correndo, na hora que ele atropela, já vai pro outro mundo também. Agora no quarto dia dentro da masmorra, eles estavam batalhando de novo. No quinto dia, dando uma descansada. No sexto dia, encontraram outras pessoas, até que finalmente chegou ao sétimo dia. O dia de finalmente sair desse labirinto, já que faltavam agora apenas 2 horas e 47 minutos até o primeiro andar se fechar. A ordem do Prota já ia começar a voltar pro portal, pra eles não se atrasarem, né? A Elfa avisa que há novas armadilhas no caminho, provavelmente os Goblins estão respawnando, e até avisa que tem outro grupo de Goblin a 70 metros deles. O Prota na hora fala que eles vão lutar de novo, e ali haviam 8 normais, 2 arqueiros, 2 guerreiros, no total 12 Goblins. Mas aí só havia mesmo, porque um acabou de explodir, filho. Digamos que o Prota tá meio pistola com eles apenas por existirem, tá ligado? Ele vai matando os Goblins guerreiros enquanto fala pra Erwin ir atrás dos arqueiros. E parece que ele tá batendo bem mais forte do que antes nos bichos, né, rapaziada? De acordo com ele, isso é por causa das incontáveis batalhas que eles tiveram até agora. E isso também serve para Erwin. Agora ela sabe quando e onde atirar, como se estivesse acostumada com esse cenário. Ela havia dito que haviam 2 arqueiros, mas até agora nenhuma flecha veio em sua direção. Claro que ele elogia ela, mas ele também quer saber se ela já deu conta dos 2 arqueiros ou não, já que assim ele não precisa ficar preocupado com as flechas, né? E ela não falou nada, pois não tinha certeza se matou o segundo ali, tá ligado? E isso é bom, já que informações duvidosas podem ser mais perigosas ainda, o que leva ele a se orgulhar dela, tá ligado? Até que do nada ela avisa que tem algo diferente naquele Goblin arqueiro ali. E isso que eles estão vendo, rapaziada, é nada mais nada menos do que uma essência de Goblin arqueiro. O Prota tá ligado que isso aqui é algo raríssimo, já que ele pesquisou antes sobre isso. Ele viu em fóruns que as essências são parte do sistema de habilidades desse jogo. As essências dão uma habilidade passiva e uma ativa, com atributos variáveis. No entanto, há um limite para quantas você consegue absorver no jogo, então você tem que fazer as escolhas certas para ter um futuro bom. E tipo assim, a taxa de drop disso aqui é próxima a literalmente 0% de cair, mano. Isso já trava o Prota, porque ele nunca seria tão sortudo assim pra dropar algo disso pra ele, né? Aí Elfinha pergunta se a pessoa vira um Goblin depois de comer a essência, mas ele diz que não, minha filha. Apenas ganha uma parte das habilidades do Goblin. Vamos dar exemplo do cara que seguiu eles no primeiro andar lá. Ele havia consumido a essência do Lobo Juba de Navalha e por isso rastreava eles pelo cheiro. E esse cara literalmente era o Sordinho, rapaziada. Sordinho, tá me ouvindo? Ei, você quer a essência pra você? Bem, na verdade eu não quero, mas já que você insiste tanto, então eu vou pegar. Você tá ficando meio cara de pau, hein, guria? E o Prota, ele já sabe qual essência ele quer, então ele não pode sair pegando qualquer uma por aí, já que vai atrapalhar no futuro. Então ele fala que tudo bem, mas ela tem que prometer algo pra ele pra poder ficar com essa essência aí. E isso era algo que ele ia dizer lá no primeiro andar. No entanto, antes dele terminar de falar ali, um grupo de pessoas chegaram, mandando eles não se mexerem. O cara já chega bostejando ali, perguntando o que eles estão fazendo. A Elfinha já começa a se explicar, falando que eles estavam caçando, mas o nosso Bigorna bárbaro gigante atrás dela avisa que ela não precisa respondê-los. Cata ela pelos ombros e literalmente taca a mulher do nada na essência, mano, fazendo com que ela se funda, né? O cara que tava vendo isso começou a ficar desesperado ali, puto ao mesmo tempo, gritando que aquela essência era deles e não sei o que. Era de vocês sim, filha da mãe. O que vocês fizeram? Viram ela? É isso? E depois da Elfinha voltar pra ele: venham pra cima se quiserem lutar. Tão me ouvindo, seus merdinhas? Eu tô pronto pra estourar vocês na marretada. Eu vou pegar minha marreta! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Caralho, cuzão! Mano, esse Prota é um verdadeiro Prota, tá maluco? Normalmente os caras iam ficar lá discutindo, batendo boca com esses bots do caralho aí, mas o Prota só catou a Elfinha e jogou no bagulho. Finalmente um Prota B10 inteligente e gostosão, tudo ao mesmo tempo. Lá ele, rapaziada. Eu gosto assim, ó, poucas palavras, muitas ideias. Eu entendi a referência. Depois disso, eles correram com tudo em direção ao portal. E é claro que eles não estão fugindo dos caras. O Prota literalmente botou os caras pra correr naquela hora, tá ligado? Aí fugiram tudo com medo, esses bots. Vou contar pra minha mãe, você vai ver. O problema é que, de acordo com a análise do Prota, eles também têm a intenção de passar pelo portal e voltar pra cidade, assim como eles, né? Então eles vão acabar se trombando de novo. E é melhor evitar, né, dog? E falando em evitar, a Elfa avisa que tem um grupo de Goblins a 50 metros de distância, onde o Bigorna fala pra evitar dessa vez, mas parece que não vai dar, já que eles já detectaram eles. Aí, ó, já voltou a maré de azar do cara, né? Ele só decide em cima da hora que eles devem ir para a direção oposta, pelo menos, e ela confirma isso, enquanto uma flecha vinha bem certinho na direção de seu rosto. Sorte que no último segundo o Bigorna
puxou ela com tudo pra trás ali, mano. E parece que essa flecha não é de um Goblin arqueiro. Provavelmente são os caras de antes, diz o Bigorna, né? E a coitadinha ali sofrendo porque quase morreu esgoelada com o puxão que o cara deu nela, né? De acordo com o Prota, os caras chamaram os Goblins e devem estar esperando do outro lado. Literalmente é uma armadilha, né? Então ele manda ela usar seus poderes, porque eles terão que lutar. Ela fica meio sem entender usar os poderes que ele disse, mas ele diz que todas as essências têm suas habilidades especiais. E a que ela absorveu mais cedo foi a essência de um Goblin arqueiro. Essa literalmente aumenta todas as estatísticas do status dela, mano. E ainda adiciona uma habilidade passiva e ativa. A primeira passiva é a flecha envenenada quando a pessoa estiver usando arcos, que literalmente vai causar dano de envenenamento. E a habilidade ativa é os passos de ladrão, que coloca o usuário no modo furtivo. Mano, isso aqui vai ser roubado, hein? E é claro que isso impressiona o Prota. O impressiona é que ela já esteja ativando essa habilidade e ainda consegue ativar isso sem nem precisar falar nada. Então ele só dá a bagagem para ela levar, porque ele vai se livrar dos Goblins sozinho, enquanto ela cuida do arqueiro humano que está atrás deles. Claro que na hora ali ela não aceita muito, mas ele diz que eles não têm tempo e manda ela se esconder até que ele mande o sinal para ela atirar no arqueiro humano. Até lá, ela deve ficar escondida e apenas observar. O Prota já sai correndo pra cima dos Goblins e começa a cacetar eles na marretada ali, começa a lutar com vários ao mesmo tempo, defendendo e atacando tudo junto ali, e é uma velocidade insana, rapaziada. Até que finalmente o arqueiro voltou a atacar, e esses segundos de descuido foram suficientes para um Goblin acertar o Prota pelas costas, mano. Ele já vira explodindo esse Goblin numa porrada, e agora tá complicado pra ele lidar com os de frente, os arqueiros, e ainda sem suporte da elfinha. Com isso, os ferimentos logo foram se acumulando, e o cansaço também veio, até que ele sentiu que duas flechas estavam vindo ao mesmo tempo em sua direção. Uma é do Goblin arqueiro e a outra é do cara com a balestra. Ele entendeu que será impossível bloquear as duas, então de última hora ele decidiu bloquear a flecha da balestra de forma bem estilosa, eu diria, o que levou ele a ser acertado pela flecha do Goblin bem no cotovelo. Na mesma hora ele já sentiu que ela estava envenenada e começou a perder o movimento do braço, então meio que ele teve que escolher entre o escudo ou o martelo. Retirando a flecha do seu cotovelo, ele decidiu ficar com o escudo, com certeza, já que com o escudo ele ainda consegue defender e atacar junto. E isso enquanto se defende daqueles merdinhas humanos lá. E como sempre ele vai ficando completamente puto no meio do caminho, rapaziada. Os Goblins até começaram a correr dele ali com medo, tá ligado? Porque ele sabe que vai dar merda pra eles. E o Prota também sabe que não precisa ir atrás deles agora, né? Até porque ele tem outro assunto a tratar. Os caras já vêm falando que estão impressionados por ele ter lidado com Goblins sozinhos. E é claro que o Prota sempre soube que eram eles, né? E quando os caras perguntam da tal vadia elfa, ele já pega a arma mandando os malucos vir pra cima. O que impressiona os caras, já que ele ainda tem energia mesmo depois de enfrentar todos esses Goblins sozinho. Mas mesmo assim, ele tenta chantagear, falando que já que o Bárbaro tá machucado, ele deixará ele ir se ele disser onde tá a elfa. O que faz o nosso Bigorna dar até uma risadinha, mano. E isso também faz os caras chamarem ele de doente por tá rindo nessa situação complicada do lado dele, né? Mesmo assim, o líder manda os caras não baixarem a guarda e pensar que estão caçando um monstro gigante, tá ligado? E bota gigante nisso, né, rapaziada? No entanto, agora ele tá com um braço meio podre ali, né? Então tá na hora dele dar o sinal. E o sinal é algo que até mesmo pessoas desse mundo vão entender, que é literalmente o dedo do meio. Os caras até bugam ali, que o maluco levantou o braço do nada e tá mostrando o dedo do meio pra eles, né? E ele já vem pra cima do líder dos malucos do nada, dando uma estocada violenta com o escudo na espada do cara, o que rapidamente fez o maluco chamar o amiguinho dele. Ele não tancou já, né? O samurai velho já veio fatiando com muita força, o que fez o escudo chegar a ir pro lado, mas o Prota novamente cai com tudo pra cima e passou o shield num pau perto da cabeça do samurai, que o maluco deve ter se borrado, filho. O problema é que agora ele tá cercado, e quando ele ia começar a se questionar se a Erin perdeu pro cara da balestra lá, uma flecha começou a vir com tudo, mas ninguém ali sabia de quem era, só se sabia que estava vindo certinho na direção dele com o líder, e como quem defendeu foi o tanque dos caras, essa flecha só pode ser da nossa elfinha, né, rapaziada? O tanque rapidamente começa a gritar pra eles atacarem o Bárbaro, que ele cuidará das flechas, e o bichinho realmente tava defendendo, enquanto os outros dois estavam atacando o Prota de ambos os lados, o líder batendo pela frente no shield, enquanto o samurai veio pelas costas. Rapidamente o Prota tomou a decisão de oferecer o seu braço, que já tava meio podre, né, em troca de acertar uma bela de uma lapada na cabeça desse líder de bosta aqui. E mano, que porrada, meus amigos. O maluco já ficou banguela na hora, começando a reclamar que ele é um monstro, não sei como não apagou, né? O Bigorna rapidamente olha pra trás e ainda consegue desviar do próximo ataque do samurai, mano. Ele toma uma distância boa, até que algo surpreende o velho samurai, que foi uma flechada que o tanque acabou defendendo no último segundo ali. No entanto, dessa vez foi uma flechada de fogo, já que ela tem o espírito de fogo, né? O que fez o tanque ter que tacar fora o shield dele ali, mano. E na próxima cena ele já levou uma flechada no ombro. Agora temos um amassado
atravessado pelo escudo e o outro furado por uma flecha, né? Tá melhorando as coisas aqui, mano. O banguela do líder entendeu que se ele ficar ali vai azedar a marmita pra ele. Então ele sai correndo falando que vai cuidar da elfa e não sei o que. Já o samurai começa a atacar mais forte ainda, mandando o prota desistir. Já o nosso bigorna pega um impulsinho e usando o escudo pra tampar a visão. Quando ele tá bem pertinho, ele deita o escudo pra aumentar o alcance e acertar o samurai. Mas o miserável ainda conseguiu desviar. No entanto, acabou acertando o tanque que tava atrás dele, mano. O maluco já saiu voando, cuspindo ketchup apagado, né? O velho fica pistola e vem pra cima fatiando de novo, mas o prota tá suavão, fi. Ele só não entende o porquê que esse samurai, que é bem forte, tá num grupo desses, tá ligado? Será que tá recebendo um pagamentinho? Provavelmente, né? Então eles começam a trocar golpes de novo, só que dessa vez no 1v1 justo, né, rapaziada? O prota taca o shield na cabeça do velho, segura ele pelo colarinho, dá aquela arfada completamente puto e cansado, puxa o velho pra perto dele e... olha o tamanho da boca da criança. Vral, ele dá uma mordida no pescoço do velho, completamente perdido pela raiva, velho. Tá, porra, menor. Foi assim que o bigorna ficou de pé e os outros dois já haviam ido de arrasta pra cima, rapaziada. Ele até dá uma cuspida do que sobrou do velho ali, que não deve ser muito gostoso, né? E isso aqui foi uma verdadeira barbaridade, nós temos que admitir, né? Até que do nada nós vemos a Irwin correndo em direção ao prota, o chamando de senhor. Ela vem toda chorosinha perguntando se ele tá bem e rapidamente ela manda ele tomar uma poção. Tadinha, mano, toda preocupadinha com o prota. E depois de tomar a tal poção, o prota fala que seu interior está borbulhando. Ele sente cada veia do seu corpo e sua pele queimando e coçando ali. Depois de um tempo, vemos ela incentivando ele, falando que ele consegue. Mas ele só quer saber que oração pra poder dar no pé, né? E ela diz que é 11h20, faz 10 minutos que ele tomou a poção ali. O que faz ele lembrar que faltam 40 minutos pra fechar o primeiro andar. Então rapidamente ele dá a ordem pra ela tirar as roupas, o que deixa ela completamente corada. E ela já tava tirando mesmo, mano. Ela tirou pensando que o prota deve ter algum motivo pra isso, tava confiando nele. Mas o prota fala que não tava falando pra ela tirar as roupas dela, e sim as do corpo dos caras que faleceram ali. Você é mais tarada que eu, hein? Coitadinha, já tava aceitando a situação, tá ligado? Depois disso o prota fala pra ela esquecer a roupa dos caras ali e pegar só os itens que eles estão atrasados, e tá bom já. Depois de um tempo nós vemos ela com a balestra do maluco na mão, né? E nesse momento faltavam 26 minutos pro portal fechar. E depois eles correram o máximo que podiam e já faltava 8 minutos. Agora, faltando apenas 50 segundos pra fechar, eles finalmente avistaram o portal e entraram nele o mais rápido que podiam, né? O prota, é claro que caiu de cabeça do outro lado, como sempre, enquanto ela posou tranquilamente. Enquanto ele ficava puto por ter caído de cabeça, ela tava animada falando que tudo foi muito divertido, tá ligado? E agradece ele pelo bom trabalho. Ele retribui, é claro. E ela fala que agora ele pode falar sobre a condição da essência que ele disse lá atrás, mas meio que não tem tempo pra falar disso agora não, minha filha. Eles vão ter que falar disso quando saírem daqui. E tipo assim, tá faltando apenas 8 segundos, quando ele estava tentando lembrar o nome da taverna pra ele se encontrar, tá ligado? Faltando 4 segundos, a cabeça dele já tava quase explodindo de pensar, mano. Até que no último segundo ele diz que é Baleia Negra. Ele encontra ela nessa taverna pra se ver do outro lado, falou. E assim, o labirinto foi fechado. O personagem foi enviado para Rafdonia, a cidade inicial. Finalmente o prota está de volta, e dá pra ver que outras pessoas voltaram junto. Ele só não esperava que fossem tantos, né? E não importa quanto tempo passe no labirinto, quando você sai dele, sempre será meio-dia do outro dia. E tem que regular o relógio de novo. Até que do nada, um maluco gigantesco começa a chamar por ele. O prota se lembra que esse cara é filho do Vanon, o Karaki, e se cumprimentam, é claro. Depois disso chegou mais um cara chamado Serum, filho de Senik. E aí foi só questão de tempo para que surgissem muitos bárbaros ali, do nada. O que faz o prota ter uma reação parecida com a minha, né? Da onde surgiu tanto maluco bombado assim do nada? Até que de repente os caras começam a ir para a loja para contar os cristais, apostando quem teria mais cristais. Claro, o bárbaro aposta tudo quanto é hora, sempre brigando pelo topo, né? E é claro que eles chamam o bigorna para participar dessa aposta também. A mulher fazendo a contagem disse que haviam 41.498 cristais ali, o que fez todo mundo elogiar o Karaki pelos seus feitos. Até que chegou a vez do prota. A mulher rapidamente começa a contar tudo, o que impressiona o bigorna, né? Até que ela tem o resultado, mano. E são de impressionantes 182.413 cristais, rapaziada. Também, né, fazendo 9 para 1 caiu ao fim, e aí ficou fácil, né? Isso fez com que todos os bárbaros começassem a bajular ele, já que ele quebrou o recorde de cristais da loja. Ainda mais depois de verem que, além dos cristais, ele tinha sapatos, bolsa e até uma arma. Rapidamente todos começaram a gritar seu nome. Isso deixa ele felizinho e até começa a gritar que ele é o melhor guerreiro de todos. Aí já começaram a jogar ele pra cima enquanto gritavam seu nome. Com isso, o tempo passou. O prota começou a se enturmar com os outros bárbaros, até que ele avista de longe alguém familiar. E era a nossa preferida
querida elfinha, rapaziada. Ela tá lá toda felizinha conversando com um grupinho de elfos, o que deixa o prota com invejinha já, né? Porque ele tá rodeado de mulas musculosas. E quando ela olha pra ele, ela até dá uma acenadinha, tá ligado? Já ele tenta dizer cochichando pra eles se verem de noite. E ela confirma isso. Só que do nada, a outra elfa que tava com ela pergunta se a Irwin conhece aquele bárbaro. E ela corre pra dizer que não, tá ligado? Do lado das mulas musculosas não foi diferente. O Bigorna também disse que não a conhecia. Aí o maluco já pegou ar, falando que nunca que o melhor guerreiro de todos os tempos estaria em bom termos com aqueles covardes orelhudos. E isso é claro que deixou a outra elfa pistolaça, né? E o prota já entendeu que tava dando merda ali, mano. Tava quase começando uma guerra entre as mulas musculosas e os orelhudos bonitões, bem na frente dele. E depois de um tempo que a poeira baixou, ele estava andando pela cidade. Ele via famílias se encontrando em toda parte, seja irmão ou seja filho. Mas também haviam aqueles que não voltaram. E da mesma forma havia isso em toda parte. E agora é diferente ver isso pessoalmente do que ver pelo joguinho 2D. Isso realmente impacta nele. Mas agora tá na hora de festejar, rapaziada. As mulas musculosas viram copos e copos de chopp. Até as mulheres estavam fazendo isso. Tinha até maluco virando 2 copos de uma vez, tá ligado? O que faz o prota repensar de o porquê que ele tá com eles, né? Ele só queria ver se tinha algo que precisava aprender ali com os bárbaros. Mas os caras só tão virando um copo atrás do outro sem nem pensar em nada. O que faz ele levantar a pistola falando que tem que sair. Na hora, todos os bárbaros do bar viram pra ele perguntando por que o protagonista vai embora. Mas no fim, só desejam boa sorte ao melhor guerreiro Babo Bigorna, filho do Rastelo. Nesse momento, caminhando por mais um tempo, ele percebe que é bem pacífico. Haviam até diversas raças andando juntas. Então, depois de comprar roupas novas, ele vai até uma pousada e toma um baita banho, pensando que se for pacífico assim, viver nessa cidade pode não ser tão ruim. Agora, saindo do banho, nosso bárbaro Bigorna gigantesco se joga na cama só de cuecão, rapaziada. E o maluco é gigantesco mesmo, filhão. Chega a ficar com os pés pra fora da cama, tá ligado? E agora, deixando lá ele de lado também, né? Nós temos que admitir que o maluco é todo gostosão, hein? Eu quero ver a Arfinha resistir à pegada do Bigorna, filho. Mas agora, com a cabeça no travesseiro, bateu a saudade de sua antiga casa. Mas bora levantar que tem coisa pra fazer, filho. E quando ele acordou aqui, era 9h18 da noite. Ele saiu da masmorra, era meio-dia. Então meio que, tipo, ele, sei lá, deduziu ali rapidamente que ele tinha dormido umas 4 ou 5 horas. No outro dia, ele foi perguntar sobre a taverna e o cara disse que ela sumiu. Parece que o filho entrou num esquema de apostar 10 anos atrás e aí acabaram mudando os donos e o nome do local, já que deu ruim, né? O prota já quer saber o novo nome e o cara fala que é Python Puff, onde o protagonista está agora. E parece que isso está diferente do jogo quando ele jogava. Já dentro do bar, o negócio parece bem animado, mano. Até que ele avista Irwin chamando ele com a outra elfa rabugenta junto do lado dela. A mulher já fala que ele é aquele bárbaro lá, mas ele educadamente diz que se chama Bigorna, filho do pastel. Mas e quem é você aí, ô elfinha? E ela diz ser a irmã mais velha dela. Peraí, seu nome é a irmã mais velha dela? Tá, você pode me chamar de Tércia, filho da mãe. E do nada ela levanta falando que tem uma pergunta a fazer para ele. E é o porquê que ele pediu pra ver uma garotinha tão tarde em uma taverna como essa. Além disso, ele chamou ela na noite passada e acabou não aparecendo também, o que faz ela chamá-lo de cara de pau. Ele, completamente confuso, pergunta: como assim, na noite passada, minha filha? Você vai se fazer de sonso agora, ô seu pilantra? Rapidamente ele pergunta pra Irwin quanto tempo faz desde que eles saíram das masmorras lá, né? E ela diz que por volta de umas 30 horas. E só então o prota entendeu que ele não dormiu 4 ou 5 horas como pensou, mas sim dormiu por 30 horas diretaço, filho. O cara não é mais o prota, é uma porta pra dormir tudo isso aí. O maluco deitou e entrou em coma, pô. Na cabeça dele isso faz sentido, dele tá com o corpo tão leve assim depois de dormir por um dia inteiro, né? Mas a Irwin tá bem de boa, toda fofinha, só observando a situação. E é claro que ele pede perdão por seu erro e avisa que dormiu até agora, o que deixa a Tércia completamente pasma com a situação, já que ela nunca viu um bárbaro se desculpando antes. Então ela diz que não esperava muito dele, mas quer saber o que ele quer com a Irwin aqui neste lugar, e ele simplesmente fala que não é obrigado a falar nada pra ela. Toma essa, filha da mãe. Ela já fica completamente furiosa com ele, e aí já começaram a discutir igual uns malucos na frente de todo mundo, até que de repente ela coloca uma bolsa com 350 mil cristais em cima da mesa, falando que essa é a quantia que a Irwin ganhou pela essência lá. E aí ela fica lá parada olhando, perguntando por que ele não tá pegando a grana, tá ligado? E até cogita que ele tenha outro motivo, como ela havia pensado ali. O prota só pergunta se a nossa elfinha concorda com a sua irmã, já que o acordo que ele iria propor era para que ela ajudasse até chegar na quantidade que ele queria lá, tá ligado? O que surpreende ela perguntando se era só isso mesmo que ele queria. Ela esperava que era algo mais ali no acordo, né? E ele diz até que iria dividir 50-50 com ela dessa vez. Isso deixa ela completamente feliz, mano. Mas do nada perde o brilho e já vai logo se desculpando, porque daqui pra frente ela tem que fazer grupo com a sua irmã chatona ali. Aí a irmã já começa a falar que nunca deixaria ela ir sozinha, foi só na primeira vez, porque fazia parte do ritual e blá blá blá. Se morresse não ia ter nem segunda vez, ô sua filha da mãe. Você
Sempre a mesma desculpinha, né? E é claro que isso deixa o prota pistola, como de costume, mas ela só empurra a bolsa e manda ele pegar os cristais, se é que ele entendeu. Agora o prota fala que esses 350 mil cristais provavelmente é uma divisão pela metade de acordo com o preço atual, certo? E ela diz que sim, mas o prota diz que se for assim, então tá faltando 280 mil cristais, já que a divisão prometida era 90 a 10. Aí ela já dá uma risadinha e fala que acabou se esquecendo, tá ligado? E mano, literalmente cata 280 mil cristais e bota na mesa. Literalmente ela acabou de tentar enganar ele agora. Agora ele entendeu porque que os bárbaros e elfos se odeiam, tá ligado? Os caras são tudo pilantra também. Então o pistola ele fala que se ela já terminou pode ir embora agora, ele precisa falar com a Erin, o que deixa a irmã meio confusa, mas do nada a elfinha puxa ela pelo braço, agradecendo por ela ter vindo e perguntando se ela poderia realmente ir embora, já que ela precisa agradecer e se despedir do bigorna bombadão ali. A irmã se impressiona, mano, parece que a elfinha tá crescendo, né? Então ela aponta pro nosso bigornão e manda ele jurar. Jurar? Jurar pelo quê, minha filha? E é pra jurar que não vai dormir com a Erin. Se ele jurar, ela vai embora. Mano, a nossa elfinha ouvindo isso aí fica completamente corada, tá ligado? Já o prota se questiona se ele não pode apenas dormir com ela? As outras opções então estão liberadas? Ela fica lá apontando o dedo e mandando ele jurar e ele diz que jura. Eu juro pela minha honra como guerreiro. Mas também não é como se eu me importasse com ela, né? E assim ela tava saindo de cena, quando lembrou de algo. Ela lembrou de agradecer ele por ter salvado a Erin e até o chamou pelo nome, que é Bigorna, filho do Cruel lá. A nossa elfinha caiu de timidez, mas o prota se manteve audaz. Quando ela levanta, ela pergunta se foi muito grossa com a sua própria irmã. Já ele diz pra ela não se preocupar que vai ficar tudo bem. Aí ela já vai agradecendo pela oferta dele mais cedo, mas ela já havia tomado a decisão de trabalhar com a sua irmã faz muito tempo e acaba pedindo desculpas por tudo aquilo. Ele só diz que tá de boas. Até que do nada ela saca uma bolsa com 63 mil cristais, falando que é do cara da balestra e do líder Banguela lá. Inclusive ela já tirou a parte dela daqui. Ela também diz que deixou as duas mochilas na casa dela e ele deveria ir lá amanhã pra poder dar uma olhadinha ele mesmo no que sobrou, né? E ele se ligou que ela sabe tudo que ele quer sem nem mesmo precisar dizer nada. A menina é impressionante, velho. E meio que vai ser triste perder uma companheira tão prestativa assim, né? Até que do nada ela pergunta como deveria retribuí-lo. Ela literalmente quer retribuir ele por ter salvado ela na dungeon. E agora faz sentido a preocupação da irmã, né, rapaziada? Vai que o cara pede uma atrocidade, né? O prota pensa um pouco, mas não consegue pensar em nada no momento. E acaba perguntando se ela quer comer algo. Ela fala que tá sem fome. Então ele diz que vai só pedir pra ele, então. Mas do nada ela fica coradinha e tem a brilhante ideia de querer tomar uns gole, mano. Fica chapadona de álcool. Ela quer ter a primeira bebedeira de retorno e é com o bárbaro. Ele manja que no jogo havia algo assim e tinha grande significado para os elfos, tá ligado? Essa tal bebedeira de retorno. Então ele meio que diz que fica feliz, mas ela o repreende, dizendo que ele deveria falar obrigado por isso. E é o que ele faz, ele agradece. E ela toda felizinha diz de nada. Depois já fica meio assim emburrada, falando que é claro que essa não seria a primeira bebedeira de retorno dele, mas no entanto ele interrompe perguntando: do que você tá falando, minha filha? Essa é sim a minha primeira vez também. Eu falei pra você umas 30 vezes que eu tinha 20 anos dentro da masmorra. O quê? Você não tava brincando, não? E não só isso, como aquela também foi a primeira ida ao labirinto dele também. Até que finalmente chegou o rango. Ela fala que ele foi muito bem na masmorra e ele devolve o elogio. E assim fizeram seu primeiro brinde. Um bom tempo depois, eles já estavam falando algumas coisas sem sentido, tipo que ele tava de camisa hoje, ela tava de saia. Deve ser porque ele andava sem camisa lá pela dungeon, né? E ela tava de carça. E ele também dá-lhe virar um caneco atrás do outro, o que deixa ela bem impressionada com isso. Ela gosta disso aí, tá ligado? Gosta de uma barbaridade, né? Até que ele diz que pensou em uma forma dela retribuí-lo, assim como ela queria. Já ela, toda pomposa, pergunta qual é esse jeito aí, mas ele diz que tem que ser em outro lugar, porque senão os seguranças vão vir atrás deles. Mano, ela fica toda coradinha e com uma carinha de sem vergonha pergunta se pode ser no quarto dele. Rapaz do céu, eu tô sentindo que vai rolar um sequiço aqui. Agora no quarto dele, ele está totalmente ofegante e transpirando. Ela também tá ofegante e chorando, falando que não aguenta mais. Tira, tira. Tira, caralho! Eu sabia que a bigorna era demais pra ela. Mas na verdade, rapaziada, o prota estava apenas fazendo uma sessão de quiropraxia nela. E como ele não controla muito bem a sua força, ele quase arrebentou o braço dela pra trás, tá ligado? Por isso que ela tava chorando e falando que não aguentava mais. Depois deles terminarem, ela fica lá achando que ele ia arrancar o braço dela fora naquela hora, né? Mas na verdade ele só tava testando esse mais 4 de flexibilidade do status dela. Inclusive ela fica pistola perguntando se ele chamou ela até aqui apenas pra testar as habilidades dela. E ele confirma que sim, só queria testar mesmo, já que na cidade é proibido o uso de habilidades. O que deixa ela completamente decepcionada. Aí ele já começa a fazer um monte de teorias sobre as estatísticas do jogo e já tava há algum tempo ali perdido em pensamentos. Até que ela puxa ele, falando que está com sono. E o que eu menos esperava aconteceu, rapaziada. Diferente dos clichêzinhos dos anime, eles literalmente dormiram juntos. Aí pegou a
honra dele como bárbaro que prometeu pra ela lá e tacou fora, né? Foda-se a honra, o negócio é dormir com a elfinha gasosa, dale. Ah, eu vou parar por aqui também que eu já tô cansado, tá? Faz tempo que eu tô gravando essa porcaria. Então depois eu trago uma continuação pra vocês, se vocês gostarem, é claro, né? Mano, deu um trabalho do caralho fazer esse vídeo aqui com mais de 1 hora, filho. Já tô ficando sem voz, tô todo quebradinho. No mínimo, o Farolzinho merece um likezinho, né? Obrigado. E bom, rapaziada, o vídeo usada vai ficando por aqui. Como sempre, não se inscreva de se esquecer aqui no canal se você for novo. E se for velho também, é claro, quero todo mundo. Beijo no mamilo esquerdo e... Surdinho, você tá me ouvindo? Fala comigo.